Bem-vindo ao RevisaMed. Nossa aula é sobre doenças respiratórias do recém-nascido. Neste primeiro módulo, vamos falar sobre a embriologia e a fisiologia do parênquima e da circulação pulmonar fetal. Para que nós possamos compreender as diversas patologias inerentes ao recém-nascido, é importante que nós voltemos na vida intrauterina. É importante que nós possamos entender o que acontece na embriologia e na fisiologia do parênquima e da circulação pulmonar fetal. Isso vai facilitar e muito o estudo da fisiopatologia, do quadro clínico, da abordagem propedêutica dessas patologias do recém-nascido no diagnóstico diferencial entre elas. Na vida intrauterina, nós temos um pulmão em formação. E nessa formação do parênquima pulmonar, vocês vão ver que nós temos diversas fases que têm início na embriogênese, de 0 a 5 semanas, a chamada fase embrionária de organogênese, passando por uma fase pseudoglandular, de 5 a 16 semanas. E aí, com 17 a 26 semanas, nós já temos alguma coisa de pulmão funcionante. Nós já temos na chamada fase canalicular as primeiras membranas alveolo-capilares e um iniciozinho de produção de surfactante. Então, na fase canalicular de 17 a 26 semanas, nós já temos um pulmão se apresentando ao feto, um pulmão que quer começar a mostrar serviço em termos de troca gasosa, que até então é assumida pela placenta, é a placenta materna que faz esse papel na vida intrauterina. Quando nós chegamos em 24 a 37 semanas, nós passamos para a chamada fase sacular, em que nós temos uma troca gasosa, uma produção de surfactante e uma produção de fibras elásticas mais eficiente, possibilitando uma distensão e uma contração do parênquima pulmonar na ínse e na expiração. Nós já temos aqui, nesse período de fase sacular, uma condição para uma vida extrauterina em determinadas situações. Mesmo que o bebê nasça prematuro, nessa fase sacular, ele já tem alguma capacidade ventilatória efetiva por ele mesmo. E, por fim, com 37 semanas a 1 ano e 1 ano e 6 meses, nós vamos ter a fase final de formação do parênquima pulmonar, que é a chamada fase alveolar ou fase de alveolização, em que nós temos uma produção maior de fibras elásticas, de colágeno, uma produção maior de surfactante, e com isso a gente possibilita uma troca gasosa, oxigênio gás carbônico, de uma forma efetiva e específica para o recém-nascido poder respirar de uma forma independente. Esse desenho esquemático é para mostrar que passamos pela fase pseudoglandular, que nós temos estruturas ainda iniciais, poucas formações que dão o esboço de sacos alveolares, passamos pela fase canalicular, que aí já temos um iniciozinho de membrana alveolo-capilar começando. Na fase sacular, nós veremos que já temos inúmeros sacos alveolares e membrana alveolo-capilar mais atuante para a troca gasosa, até que nós chegamos, enfim, na fase de alveolização, que é o período final da formação do parênquima pulmonar. Esse desenho esquemático ele vai mostrar toda a sequência que a gente falou, desde o início, de 8 semanas, passando pela fase canalicular, pela fase sacular, até que nós chegamos, enfim, na fase de alveolização e os pulmões estão prontos para a função principal de troca gasosa. Como é composto o surfactante, que é a substância química que proporciona essa capacidade de manter o alvéolo distendido no final da expiração? O surfactante endógeno, ele é composto de diversas substâncias lipídicas, substâncias proteicas. São várias substâncias, sendo que a principal delas é o dipalmitoil, fosfatidilcolina, também chamado de lecitina, que responde por 45% da composição do surfactante pulmonar. Ele é produzido no pneumócito tipo 2 e tem a função primordial de diminuir a tensão na superfície do alvéolo no final da expiração, evitando assim que haja colabamento do alvéolo na expiração e evitando que hajam atelectasias pulmonares. Na vida intrauterina, nós não temos ainda oxigênio dentro do alvéolo.
E é importante que haja algum tipo de substância. E essa substância é o chamado líquido alveolar. A secreção desse líquido, ela acontece de 24 a 32 semanas nos pneumócitos tipo 1, numa proporção de 20 a 30 ml por quilo, e ele é reabsorvido normalmente em condições fisiológicas próximo ao termo e com trabalho de parto atuante. A contração da pelve materna sobre a parede torácica do feto, próximo ao nascimento, vai possibilitar que haja uma reabsorção mais rápida desse conteúdo, desse líquido intrapulmonar. Lembrar que esse líquido ele é eliminado pela boca do feto no líquido amniótico e, por conta disso, nós podemos, na vida intrauterina durante a gestação, através da dosagem de lecitina, que é o dipamotoil fosfatidilcolina, ou do fosfatidilglicerol, nós temos como fazer uma avaliação da idade gestacional, se esse feto ele é prematuro, mas tem capacidade já de vir ao mundo, se já tem um pulmão atuante, com a produção eficiente de surfactante ou não. Visto isso, nós podemos entender a fisiopatologia dos distúrbios respiratórios do recém-nascido da seguinte forma: se nós temos um parto prematuro e essa imaturidade do parênquima pulmonar, porque o bebê nasceu antes do tempo, ainda numa fase inicial da formação do parênquima pulmonar, ou se essa imaturidade é bioquímica, ou então se há uma produção exacerbada, uma diminuição na reabsorção do líquido intrapulmonar, nós podemos compreender que na imaturidade pulmonar ou na imaturidade bioquímica com deficiência de surfactante, nós teremos a chamada síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido, também chamada de membrana hialina. Se for por redução da reabsorção do líquido intrapulmonar, nós vamos ter a chamada síndrome do pulmão úmido ou taquipneia transitória do recém-nascido. Bom, vamos falar agora da circulação fetal. O que acontece com a vasculatura do feto intraútero? O feto, na vida intrauterina, ele se une à placenta no útero materno através de uma estrutura que é o cordão umbilical, por onde passam os vasos umbilicais, a veia umbilical, que vai nutrir o feto. Este sangue, rico em nutrientes, e aí vale a pena lembrar que a placenta tem funções importantíssimas para o feto, função de intestino para levar nutrientes, função de rim para poder retirar as escórias fetais e uma função primordial de troca gasosa oxigênio-gás carbônico. A placenta é o verdadeiro pulmão do feto. Esse sangue que é rico em nutrientes e oxigênio, ele vai chegar no coração direito do feto via cave inferior. Da cave inferior, ele tem que passar para o coração esquerdo, através do átrio direito, para poder levar nutrientes e oxigênio para os tecidos fetais. E nós precisamos ter alguns atalhos na vida intrauterina, porque nesse período nós não temos parênquima pulmonar, nós não temos alvéolo distendido e nós não temos vasculatura pulmonar ainda presente. É um ambiente de hipertensão vascular fisiológica. Então, o que acontece? Nós temos que ter alguns atalhos. E quais são esses atalhos? O primeiro deles, mais baixo, mais inferior, é o ducto venoso, que vai unir a veia umbilical a cave inferior, fazendo um bypass pelo fígado, passando pelo fígado. Esse sangue vai chegar no coração direito através da veia cava inferior, ele vai atingir o átrio direito. Do átrio direito, parte desse sangue vai passar para o átrio esquerdo através do forame oval. E parte desse sangue vai descer para o ventrículo direito em direção à artéria pulmonar. A gente sabe que nesse período intrafetal, na vida fetal, você tem hipertensão importante e esse sangue tem que ser desviado para o coração esquerdo de alguma forma. Chegando no átrio direito, esse sangue vai passar para o átrio esquerdo via forame oval. E a partir daí, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta ascendente. Aorta ascendente, tronco braquiocefálico e vai nutrir região, membros superiores, região de cabeça e pescoço do feto. A outra parte do sangue que está no átrio direito vai ser dirigida para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, ele vai pegar o tronco da artéria pulmonar e aí ele vai precisar de um terceiro atalho, que é o ducto arterial. Através do ducto arterial, que une a artéria pulmonar com a aorta, ele vai descer pela aorta descendente e nutrir parte inferior do corpo. Esses três atalhos, ou chamados shunts, são importantes para que o sangue que vem da placenta, rico em nutrientes e oxigênio,
possa se dirigir aos tecidos fetais através de atalhos do coração direito para o coração esquerdo, já que nós não temos ainda o pulmão exercendo essa função na vida intrauterina. Ou seja, resumidamente, nós vamos ter na vida intrauterina a circulação vegetal caracterizada por resistência vascular pulmonar bem maior que a resistência vascular sistêmica. Apenas 10% do débito cardíaco passa pelos pulmões, porque nós temos um ambiente de hipertensão vascular importante. E, através dos 3 shunts citados, ducto venoso, forame oval entre átrio direito e átrio esquerdo, e canal arterial entre tronco da artéria pulmonar e aorta, este sangue rico em nutrientes pode passar para o lado esquerdo e nutrir os tecidos fetais. E ao nascimento? O que acontece quando o bebê nasce, quando o bebê chora, quando ele respira? Nós temos a chamada circulação de transição. O bebê acabou de nascer, ocorre a ligadura do cordão umbilical, nós não temos mais a placenta. O recém-nascido assume o processo de troca gasosa. E, com isso, alterações fisiológicas importantes vão acontecer imediatamente ao pós-nascimento, que é o que nós chamamos de circulação de transição. A resistência vascular pulmonar passa a ser menor que a resistência vascular sistêmica. O débito cardíaco, que na vida intrauterina era apenas 10% passando pelo pulmão, agora nós vamos ter pelo menos 50% do débito cardíaco, porque nós já temos vasodilatação pulmonar, nós já temos alvéolos distendidos, temos circulação sanguínea efetiva pelos pulmões e, com isso, uma quantidade maior de sangue passa pela vasculatura pulmonar. E substâncias vasodilatadoras pulmonares importantes, a presença de oxigênio no alvéolo com o choro do recém-nascido, o aumento da PO2 dentro do alvéolo e o óxido nítrico, que é um gás potente vasodilatador pulmonar. Assim, encerramos este módulo. Você pode reforçar o conteúdo no nosso caderno digital.